Queridos irmãos, hoje nós estamos dando início ao nosso cerco de Jericó, que nós vamos viver durante estes 7 dias com os santos anjos. E nós precisamos entender o quanto a figura dos anjos são importantes para nós. Nós recebemos os anjos como anjos da guarda desde o dia do nosso batismo. Anjos que nós recebemos por providência divina, exatamente para facilitar a nossa vida para chegar ao céu. Não sei se você é devoto dos anjos, né? Inúmeras vezes acontece que nós nos esquecemos desses nossos amigos que Deus nos deu, esses grandes amigos que Deus nos deu, os santos anjos. Com uma pequena introdução, ainda não é a meditação de fato, mas eu queria, a cada dia, falar um pouco também dos anjos aqui para nós, porque vamos viver, né? Como nós vamos culminar na festa dos Santos Arcanjos, para nós vivermos um pouco melhor, uma pequena formação sobre os santos anjos, para nós aprendermos quem são os anjos e o quão importantes são para nós. Primeiro, quem eles são? São poderosas criaturas criadas e dispostas no céu como uma hierarquia. Eles têm uma hierarquia. São 9 coros e que do maior para o menor eles seguem a seguinte sequência. Vejam, serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, principados, potestades, arcanjos e anjos. Os primeiros são os serafins, aqueles que são mais próximos de Deus, até chegar aos anjos, que é o coro mais distante. Nesses 9, então é como se eles fossem três grupos de 3, tá certo? São 3 grupos de 3. A primeira classe, que é a classe da adoração, os anjos de adoração, que são os 3 primeiros, serafins, querubins e tronos. Eles estão orientados à adoração. Eles estão ali orientados à adoração perpétua. Geralmente, eles ficam rodeando o trono de Deus. É a missão deles. E, de vez em quando, por algum outro motivo, por algum desígnio de Deus, pode ser que eles sejam designados por alguma outra função. Mas a missão deles é assimilar o esplendor da glória divina e transmiti-la aos demais. Ou seja, diante do trono de Deus, diante do Senhor, face a face com Deus, adorando o Senhor, o que eu consigo ver? Eu consigo ver todo amor do mundo, toda a glória do mundo. Qual é a função dos anjos, desses anjos, deste primeiro esquadrão aqui, né? Qual é a função deles? A função deles é despejar todo este amor a todos nós. É a função deles. Depois temos uma segunda classe, que são aqueles que são responsáveis pelo universo, que são os 3 próximos: dominações, virtudes e principados. O que eles fazem? Eles cuidam da parte da criação, da onipotência divina. Eles cuidam da parte do poder de Deus, do poder criador. Eles sustentam a ordem estabelecida por Deus, promovem a harmonia, a ordem divina por meio das leis. E eles se movem entre os demônios e impedem a destruição do universo, porque os demônios eles ficam ali também para destruir a criação. Então, esses 3, as dominações, as virtudes e os principados, eles ficam cuidando para que as coisas não sejam destruídas. Eles cuidam da criação. E depois temos a terceira classe, a terceira e última classe, que são aqueles que são responsáveis pelo mistério da encarnação, que são as potestades, os arcanjos e os anjos. Eles prestam um serviço à obra da redenção. Qual que é a obra da redenção? É nosso Senhor Jesus Cristo, que desce dos céus para nos salvar. Ou seja, esses daqui é o coro mais próximo dos homens. São eles que são os dispensadores da graça divina para nós aqui na terra. Eles cuidam da terra, eles cuidam dos homens, eles cuidam da igreja. Eles têm uma atenção absoluta aos mistérios de Cristo.
Estes são aqueles que estão constantemente em luta contra os poderes infernais. São os anjos mais próximos de nós. Eles lutam pelos mistérios de Cristo, pela igreja. Eles lutam por nós, homens. Eles estão em combate por nós. Por que nós temos que pedir ajuda aos anjos? Porque nós não podemos conter toda a graça de Deus. Os anjos são estes que trazem a nós, por meio dessas hierarquias, por meio desta ordem, sejam os anjos de adoração que estão voltados muito mais a nos transmitir o amor de Deus, sejam os anjos que cuidam da ordem, e por isso que as coisas não saiam dos eixos, seja aqueles que lutam, que combatem por nós, para que todas estas graças nos alcancem. Todo anjo quer fazer a vontade de Deus. Enquanto nós estamos aqui, nessa celebração, nessa Santa Missa, os anjos da guarda de cada um de vocês está tentando de todas as formas fazer com que você não perca nenhuma graça, não perca nada, nada se perca. Enquanto nós estamos aqui, os anjos, eles estão colhendo as graças desta Santa Missa, que são graças infinitas, graças que nós não podemos ver. São graças infinitas, são tesouros infinitos, tesouros que compram o céu. Enquanto nós estamos aqui, estas graças estão sendo colhidas pelos anjos, estão sendo levadas às almas do purgatório, aqueles que precisam de conversão, aqueles pecadores que estão perdidos por aí. Os anjos, eles têm essa função para que nada se perca. Então, quanto mais dócil a ação angélica eu sou, mais com eficácia, digamos assim, eu consigo receber a graça de Deus. Mais íntimo de Deus eu fico, por ação angélica. Por isso, pedir o auxílio dos anjos é muito importante. Por isso você deve ser um devoto dos anjos. E nós nos esquecemos, né? Faz quanto tempo que você não pede um auxílio do anjo claramente, assim, um auxílio angélico? O anjo é aquele que vem para nos dar mesmo uma graça de livramento, dia após dia, para nos escolher o melhor caminho, para nos colocar aonde nós devemos estar, onde Deus quer que nós estejamos. Então, cada dia deste cerco de Jericó, eu escolhi, eu fiz uma pesquisa, e nós temos várias passagens nas Sagradas Escrituras, várias passagens onde nos aponta ali a presença angélica nas Sagradas Escrituras. E então, ao invés de nós desses dias celebrar com os anjos, então cada dia eu vou ler e meditar com vocês aqui um trecho de onde nós temos, os santos anjos nas Sagradas Escrituras. Não sei se você hoje você viu nas redes sociais, você viu a nossa divulgação, mas nós estávamos hoje, nós estamos, querendo pedir a graça da libertação de todos os medos da nossa vida, A passagem escolhida foi a passagem de Gênesis, onde os anjos se encontram com Abraão. Inclusive, alguém tem uma Bíblia por aí perdida? Presta a Bíblia para mim, porque eu esqueci a minha. Eu falei que ia ler e eu esqueci a minha própria Bíblia. Empresta a Bíblia para o padre aqui, faz favor, porque senão eu não vou ler para vocês. E eu marquei a passagem, até grifei, mas eu esqueci. É a cabeça do padre, Mas enfim, olha só, vou ler aqui para vocês. Gênesis 18, versículos de 1 a 15, tá certo? Para nós entendermos aqui a presença dos anjos na nossa vida. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante na entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostou-se por terra. Meu Senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo.
Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob essa árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto do vosso servo. Eles responderam: faze como disseste. Aqui neste primeiro trecho, Abraão, ele está ali perto do carvalho, aliás, perto do mambré, certo? De uma árvore, debaixo de um carvalho. E então o Senhor passa, né? É como se fosse a prefiguração ali. Alguns padres da igreja dizem que é a prefiguração da Santíssima Trindade, né? Outros dizem ali são 3 anjos, eles passam. Por que os anjos? Porque eles são mensageiros de Deus, eles vêm trazer a boa nova a Abraão. Abraão percebe a presença deles, e Abraão começa a oferecer-lhes: olha, venham cá, vocês vieram até aqui, venham cá, eu quero dar o alimento a vocês, descansem um pouquinho, eu vou trazer água, fiquem aqui, descansem debaixo da árvore vocês também, peguem um pouco de sombra, descansem para prosseguir o caminho, porque é por isso que vocês passam por aqui, vocês passam para me anunciar a boa nova, deixa eu cuidar de vocês, né? Enfim, Abraão foi depressa à tenda de Sara, depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze 3 pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom, deu a um criado que preparou logo. Tomou manteiga e leite, serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda. Respondeu ele, e ele disse-lhe: voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouviu por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos e de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu Senhor também já tem entrado em anos. O Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que eu teria um filho velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou: eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe: sim, tu riste. Vejam, a primeira coisa que nós devemos notar aqui, né? O que fez Abraão assim que ele percebeu a presença do Senhor ali? A presença do Senhor, note-se, a presença do Senhor aqui é a presença dos anjos, tá ok? O que fez Abraão quando ele viu a presença do Senhor, a presença angélica? Primeira coisa, ele reconhece. E o que ele faz? Logo que ele reconhece, ele corre ao encontro, ele age com prontidão, ele está sempre pronto a ouvir a voz do Senhor. A palavra anjo, não sei se vocês sabem, né? A palavra anjo significa mensageiro, enviado. Isso significa a palavra anjo. Ou seja, ele escuta a voz do Senhor, ele entende que aqueles ali foram enviados pelo Senhor. Eles são a voz do Senhor, os mensageiros, os porta-vozes do Senhor, são eles. E logo que ele percebe, ele age com prontidão. Em segundo lugar, o que ele faz? Ele se chama, ele se coloca como servo, ele se reconhece como servo. Entra na casa do teu servo, eu sou somente o servo do Senhor, venha cá. Ele se reconhece humilde para fazer a vontade de Deus. E depois, por último, ele é generoso, ele oferece o melhor bezerro, ele oferece a melhor comida, a melhor bebida, ele não é mesquinho, Bem, São João Paulo II, na encíclica Esplendor da Verdade,
ele afirma que a consciência não é uma fonte autônoma. Ela não é uma fonte autônoma e exclusiva para decidir sobre o bem e o mal. Ao contrário, a consciência ressoa a voz de Deus, que chama sempre a fazer o bem e evitar o mal. De forma natural, como Deus nos aponta para a verdade, isto ele faz incitando a nossa consciência. Aquela viva voz que nos impele a querer o bem, aquela voz que nos deixa com remorso quando nós fazemos alguma coisa errada, algum ato pecaminoso. Vejam, Deus está mandando mensageiros para nós o tempo todo. Deus está falando conosco o tempo todo. Os anjos são estes mensageiros que acusam a voz de Deus dentro de nós o tempo todo. E qual é a relação que nós temos mediante a voz de Deus? Quando nós escutamos na nossa consciência o Senhor, a mensagem do Senhor para nós, porque Deus nos fala. Deus nos fala. Quando nós escutamos a voz do Senhor, esta voz que nos chama, nós agimos com generosidade, nós nos colocamos como servos, com humildade, nós agimos com agilidade para não deixar que a voz de Deus passe, para que não deixar que a voz de Deus seja enfraquecida pelos nossos muitos afazeres. Não espere Deus aparecer a você como ele apareceu para Abraão. Não espere o seu anjo fazer isso, aparecer, se transfigurar, aparecer na tua frente de forma física, e você olhar assim, meu Deus, é o meu anjo, Deus está falando comigo. Não, isso acontece quem está num grau, e olhe lá, hein? E olhe lá, mas quem está num grau místico de santidade, né? de oração, quem está num grau místico, se alguém aqui estiver, que bom, né? Mas, naturalmente, conosco, não é sempre assim que acontece. Seja dócil à voz de Deus, seja dócil à consciência, aquilo que o Senhor está te chamando a fazer, seja dócil à voz de Deus agora, seja generoso aquilo que Deus te pede. Depois, no fim deste texto, após o anúncio dos anjos, que Sara vai engravidar, eles já eram velhos, como nos diz o texto, né? Sara, o que acontece com Sara? Quando ela escuta, ela estava atrás, escondida, ela começa a rir. Eu, velha do jeito que eu sou, meu marido, velho do jeito que é, isso nunca vai acontecer. Eu já nem consigo mais amar, né? Ela está falando aqui no sentido do relacionamento íntimo mesmo. Eu nem consigo mais fazer isso, não tem como. Eu não vou conseguir. E um dos anjos fala com autoridade, exortando Sara. E aqui nós podemos fazer alusão a esta risada de Sara, a incredulidade humana mediante a vontade de Deus. E qual é o maior motivo da incredulidade? Da nossa incredulidade. Por que nós somos incrédulos? Uma das questões, né, que aqui nos aponta o texto nos diz que Sara até tentou retrucar, né, ela tentou desmentir, eu estava rindo, que nada, né? Mas ela fez isso porque ela tinha medo. Ela tinha medo. São vários motivos que nos fazem ficar incrédulo de algo, diante de alguma coisa. E o maior deles é o medo. Nós temos medo. Muitos medos assombram o nosso coração. E o coração de Sara, talvez ali estava tomado de medo. E por isso ela não soube crer. O primeiro deles, o primeiro modo de ter medo é quando nós estamos apegados. Quando você está apegado a algo. Você fica com medo. Por quê? Porque nós temos as nossas seguranças. Arriscar talvez significa perder aquilo que você já tem. Isso nos leva a uma incredulidade, de não querer crer
Por quê? Porque é difícil sair do nosso conforto. Então, eu prefiro não crer. Eu tenho medo de sair do meu conforto. Eu tenho medo de sair do meu lugar. Né? Aquela brincadeira, saiu, foi passear, perdeu o lugar. Muitos fecham os olhos para a verdade, porque preferem não conhecer para continuar a viver a sua vida mesquinha, medíocre, para não abraçar a radicalidade. Preferem ficar na sua vidinha do que abraçar aquilo que Deus pede. Isto pode ter como uma raiz profunda um certo orgulho, um orgulho conhecido como, nós todos conhecemos com o nome de amor próprio. O homem, por apego a si mesmo, ele se acha muito mais capaz sem Deus. E isto é o amor próprio que nos paralisa, que nos faz ser incrédulos, que não nos faz dar um passo, porque somos apegados. Agora, existe uma outra espécie de medo por conta da falsa imagem que nós temos de Deus. Talvez porque nós carregamos uma imagem por traumas da nossa vida, traumas da nossa infância, traumas paternos, por experiências dolorosas que tivemos ao longo da vida, uma falsa imagem de Deus que não tem misericórdia. E por isso nós caímos na incredulidade de que Deus, ele não pode fazer qualquer coisa boa, porque olha o que Ele me fez passar. Normalmente esse tipo de medo ele vem acompanhado com a seguinte frase, né? Tem muita gente que fala assim, isso é uma forma inconsciente de dizer que tem medo. A pessoa fala assim, eu pedir? Não, eu tenho só que agradecer. Imagina que eu vou pedir? Eu pedir a Deus? Não, vou só agradecer. Não, porque se nós reconhecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu preciso pedir a Ele. Ele é o meu Deus, eu preciso dEle. Eu preciso agradecer, obviamente, e agradecer todos os dias, mas eu preciso pedir, por quê? Porque eu preciso dEle. Ele é a minha necessidade, eu não posso ter medo de pedir. Depois, um outro tipo de medo que vem logo a esta falsa imagem de Deus, também é a memória daquilo que nós entendemos de nós mesmos. E nós olhamos para nós com vitimismo, olhamos a nossa própria miséria. E este medo nos leva a ser incrédulo, e talvez este daqui é o medo mais forte em Sara. Nos leva a ser incrédulo, paralisado para qualquer coisa referente à nossa vida espiritual. Nós agimos como se nunca pudéssemos fazer nada ao nosso favor, por quê? Porque nós não somos bons. Eu, velho, aquela justificativa. Eu, pecador do jeito que eu sou, olha o que eu já fiz, eu nunca vou conseguir. Nós perdemos a credulidade. Este foi o medo de Sara. Como o próprio texto nos diz, né? Sara não tinha mais aquilo que tem as mulheres, era impossível ter filho, impossível ter algo, então ela parou neste impossível. Impossível. O que o Senhor vem nos falar? Né? Não pare mediante as suas incapacidades. O seu passado não te define, a tua vida não te define, os teus erros não definem quem você é. Não tenha medo. Um quarto motivo para se ter medo é aquele que nós temos de sofrer. Nós sofremos, e a fragilidade de não querer sofrer, este medo de sofrer, ele nos pega muito, né? Quanto mais medo do sofrimento, nós ficamos mais parados em nossa vida. Exatamente porque não há como dar um passo sem sofrer. Não há como amar sem passar pela via do sofrimento. Não há como arriscar qualquer coisa que você venha arriscar, qualquer decisão que você venha tomar, qualquer coisa que você venha fazer, vai te levar a algum tipo de sofrimento. E um último motivo que nós temos para ter medo, podemos dizer que é um pouco destes todos juntos.
todos estes que nós citamos acima, né? Que é a tentação. Por quê? Porque o diabo nos tenta mesmo. Porque o diabo, ele quer que nós tenhamos medo. Tem um exorcista, ele já faleceu há muito tempo. Aliás, há algum tempo, alguns anos atrás, Padre Gabriel Amorte. Ele, um exorcista, era o exorcista do Vaticano, né? E um exorcista renomadíssimo, conhecido pelo mundo inteiro. E uma das coisas ele disse, né? Que aonde o demônio nos pega muito é através do medo. A primeira coisa que o diabo faz é nos colocar medo. Eu vou bater nesta tecla quantas vezes forem necessárias. Entendam uma coisa. Você tem um lobo que não dorme ao seu redor, um predador furioso, que está esperando a primeira escorregada, um ser asqueroso que tem por finalidade fazer você perder a sua alma, e ele está à sua espreita. E a primeira coisa que ele vai fazer você sentir quando se aproximar de Deus, quando você der passos na vida espiritual, quando você começar a crescer, quando você começar a ir para a igreja, é sempre assim. As pessoas começam a ir para a igreja, as coisas começam a dar errado, a pessoa começa a ter medo e volta. É sempre assim. A minha família estava ótima, e começa a rezar, minha família começa a ficar um caos. Agora que você tem que rezar, é porque o demônio está jogando medo em você mesmo. Aí você fica com medo e volta. É sempre assim, é a primeira arma que ele utiliza. Para quê? Para nos desanimar, para você sair de Deus. Ele está ali à espreita, ele espera a sua primeira escorregada. Ele espera você ficar exposto. E quando nós nos expomos, então ele nos incute um medo de pecar, medo de ter pecado, medo porque Deus é muito poderoso, eu sou insignificante. Pare de alimentar o diabo com seus medos. Pare de alimentar o diabo com seus medos. O anjo do Senhor, assim como ele disse para Sara, ele vem dizer para nós esta noite: acaso não existe algo de tão maravilhoso para Deus? Na mesma estação, no próximo ano, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Ou seja, é o que ele está dizendo, a promessa é esta: acaso existe algo que Deus não possa fazer por ti? Você não crê nisso? Acaso não é o Senhor o teu Deus, um Deus poderoso o suficiente para te fazer o impossível? Talvez o impossível ainda não tenha acontecido em tua vida, porque temes, porque é apegado, porque ainda exista em você algo que não quer se lançar, que não quer se arriscar. E eu digo, não tenhas medo. O anjo do Senhor, ele vem anunciar a boa nova. A profecia para nós que o Senhor teu Deus irá te fazer o teu impossível, o impossível nas suas mãos. O medo, ele só se vence quando nós reconhecemos Deus por Pai, quando nós entendemos que somos estes pequenos filhos. Reconheça a Deus por Pai. Talvez você tenha medo, porque a sua paternidade não foi muito boa durante a sua vida, as péssimas experiências que você teve com o teu pai, não sei. Talvez por alguma coisa você tenha algum tipo de medo. Não tenha medo, porque este Pai, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Bem, para finalizar aqui, hoje é dia de São Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina, ele teve várias experiências com os anjos. São Pio de Pietrelcina, ele incitava os seus filhos espirituais a recorrerem ao anjo da guarda, aos anjos, em momento de medo ou de angústia. Ele dizia, né, que em situações de temor, peça aos anjos que levem os recados e intenções a Jesus. Quando o pavor parecer esmagá-lo, quando o medo parecer esmagá-lo, Padre Pio lhe dizia, né, não há melhor remédio do que entregar-se sob os cuidados do anjo. O próprio Padre Pio,
teve um episódio dele, ele teve numa noite, porque ele tinha ataques diabólicos, né? Ele já não pecava mais, então o demônio ele vinha tentá-lo fisicamente, aparecia e dava uma surra nele mesmo, então era uma porradaria. E então, após uma noite violenta com o espírito maligno, Padre Pio ele confidenciou: eu estava com tanto medo que não conseguia rezar. Foi então que meu anjo veio, com sua presença, a paz voltou ao meu coração, e eu digo, como eu amaria que todos compreendessem esta realidade. Precisamos pedir o auxílio dos anjos. Os anjos, eles querem anunciar a nós que Deus ele vai realizar em nossas vidas o impossível, a promessa de Deus, a salvação de Deus. Basta que nós não tenhamos medo e confiemos nas mãos daqueles que Deus nos confiou. Deus nos deu, é um grande presente, é uma grande providência para a nossa salvação. Convido você hoje, nesta noite, convido você nestes dias, se coloque, se recomende ao seu anjo da guarda, se recomende aos anjos, seja um devoto dos anjos, comece a criar devoção angélica, peça a Deus. Hoje nós vamos rezar, né? Principalmente na hora da adoração, nós vamos rezar para que o Senhor possa quebrar todos os medos, porque nós temos o Senhor e por isso não há o que temer, né? Tendo a Deus, nós temos todas as coisas, porque Ele está ao nosso lado. Peça hoje esta graça aos santos anjos, ao teu santo anjo da guarda, ao santo anjo desta paróquia, aos anjos da igreja. Peça que o Senhor por nós Ele fará. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, possa nos auxiliar para que nós não percamos o foco, né? E para que tenhamos a Deus como este Pai em quem nós podemos deitar como consolo no seu colo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.